Boa tarde, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Deixa eu pegar o fone aqui. Boa segunda-feira, Tatiane, Dai, Raquel, Rafaela. Oi, Su. Boa tarde. Vamos entrando aí e vamos falar então sobre o Mamães Perguntam. Esse é justamente uma live que eu estou fazendo praticamente toda segunda-feira, ou terça às vezes, normalmente na segunda-feira. Que vocês podem fazer a solicitação de vocês para participar ao vivo aqui comigo, tá? Vocês podem solicitar, tá? No momento que vocês fizerem a solicitação para participar ao vivo, eu vou aceitar vocês e a gente vai conversar ao vivo, tá? Vou responder 1 a 2 perguntas por mãe, tá bom? Podem solicitar, fiquem bem à vontade. E se possível, cliquem ali no coraçãozinho para que o Instagram envie essa live para mais pessoas. Vou te aceitar então aqui. Dani. Olá, Dani, tudo Boa tarde, bem? Cíntia, tudo bem? Prazer, tudo como vocês Prazer. estão? Que idade tem Estamos teu bem. bebê? 1 ano e 7. Fala, Oi. Oi, tudo Oi, minha bem? filha. Fala, tudo Oi? bem? Ai, deu oi, que amor, que paixão. E aí, Dani, é Dani teu nome? Isso, Daniela. Daniela, da onde vocês são, Dani? São Paulo, capital. Que joia! Ela tá com 1 aninho e Um ano quanto? e 7. Uhum. É, Como é que eu filha? posso te ajudar? Como é o nome dela? Helena. Helena bem seletiva. Uhum. Não Como come é que... frutas. Bem difícil. Só banana, maçã, uma perinha e comida também. Já não sei mais o que faço com essa criança. Sim. Me conta uma coisinha. Quando é que ela começou com os sinais mais fortes, assim? Já faz alguns meses? Já faz uns 2 meses que ela tá assim. Filha, acabou. Eu tô anotando aqui para não me perder, para eu te responder bem efetivamente, tá? Tá, Dani? Deixa eu te explicar como é que funciona essa fase. A fase da Helena, a partir dos 18 meses, mais ou menos, tá? 24 meses é uma idade, um marco muito importante, tá? Lá, que é questão mais de seletividade alimentar. Porém, eu trabalho muito no Mamães e Bebês Satisfeitos, no curso e na consultoria, o pré isso, que é onde começam esses sinais é aos 18 meses em média. Tá, mais ou menos. Alguns bebês um pouquinho antes, alguns um pouquinho depois. Ela está com 19 meses. Ou seja, está exatamente na idade que esses sintomas começam a aparecer. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem um ponto de partida. Qual que é? Quais as frutas que a Helena gosta de comer? A gente sabe que, vou chutar aqui como você falou, mas só para a gente tentar. Maçã, banana e pera. Vamos supor que ela só está aceitando as 3. Essas 3 frutas são o ponto de partida que a gente nota e sabe que ela está confortável com esse tipo de alimento. A gente pode fazer uma combinação dessas frutas em que ela aceita e trazendo frutas novas junto com a que ela já conhece, que ela está confortável. Pode ser que a Helena não coma essas novas frutas que estão sendo inseridas aqui, mas a gente está fazendo uma ponte de conforto para ela ir se aproximando com as exposições repetidas, tá? Entendi. Então, assim, desistir da oferta da gama de outras frutas, jamais. Essa é a nossa responsabilidade de continuar oferecendo. Ela comer é outra história, mas a nossa parte de continuar tem que fazer. Me conta um pouquinho do almoço e jantar, como é que ela tá? Ela come, assim, pouco, né? Tem dia que ela come bastante, tem dia que ela come bem pouco. Mas aí, tipo, tem verduras que ela não quer. Aí eu tenho que fazer escondida. No arroz, por exemplo, eu tento ralar
A cenoura, o Uhum. chuchu, a abobrinha para ela Sim. poder comer, que ela gosta muito do arroz. Então, se eu misturar, ela Uhum. come. Mas Sim, assim, para sim, ela ver lá no pratinho dela, ela não come. sim, Ela quer sim. comer só a carne, é muito carnívora. Ela Uhum, come todos os uhum. tipos de carne, ela gosta bastante. Ótimo. Agora, já as frutas e as verduras, ela já não é tão chegada. Uhum. Então, isso, o almoço e o jantar, justamente a gente vai fazer na mesma linha, tá? Se eu puder te ajudar dessa forma bem efetiva, é justamente isso. A gente tem, claro que tem um trabalho grande por trás, assim, mas é mais ou menos a gente trabalhar nos bastidores, como se fosse assim, ó. Vamos pedir para a Helena todo dia brincar com algum alimento, brincar lá no chão, fora do horário de refeição. Como se eu pedisse para ela, troca de bacia, dessa bacia para outra bacia, por exemplo, o alimento, né? Coloca para a mamãe aqui essa cenoura dentro desse pote. Aí a gente pode e deve mostrar para ela que a cenoura está sendo ralada ali para compor o arroz. Não tem problema nenhum a gente fazer essa composição, principalmente na idade dela, assim, de fazer uma preparação mais nutritiva, por exemplo, assim, com algum legume inserido dentro. Mas o bacana é a gente sim mostrar que a cenoura está ali, que a gente está ralando para fazer um arroz colorido. Que a gente está, por exemplo, fazendo uma panqueca com espinafre do Hulk, por exemplo, e mostrar que aquele espinafre está dentro e por isso que a panqueca ficou verde. É importante mostrar, porque se ela aceita, ela não fica tirando a cenourinha dali se ela encontra no arroz? Não, ela não tira, ela come. Ótimo, Misturada, ela come. ótimo. Ótimo, não tem problema nenhum, tá? Porque no início da introdução alimentar é bacana a gente oferecendo os alimentos separadinhos. Como é que foi o inicinho da introdução alimentar dela? Foi Foi misturado errado. ou foi Foi separado? misturado. Isso. Porque a Isso é gente uma segue os grande conselhos tendência. dos pais, né? Das Sim. mães. Aí fala, faz a Uhum. papinha. Eu Sim. cozinhava tudo e amassava para ela comer. Ela comia até uns 7 meses. Depois ela começou a Exato. comer a comida de casa, porque ela não queria mais. Exatamente. Exatamente. Foi bom ter conversado sobre isso, porque é justamente isso que acontece, até para as pessoas que estão nos vendo aqui. Essa é a importância, né, que eu falo, né, de iniciar os alimentos separados, né, para a criança conhecer cenoura, o arroz, a carninha, os alimentos separados, para que a criança conheça texturas, mas esses palpites, né, isso é muito comum, Dani, então, É, assim, é uma coisa que é super normal de ouvir, não, amassa tudo, mistura tudo que vai comer. Aí chega num momento em que a criança começa a recusar, justamente porque ela quer o que a família está comendo. Mas, Dani, eu quero te dizer assim, ó, que é super possível ter a partir daqui uma alimentação. É um pouquinho, né, como eu digo assim para as mães, é um pouquinho mais demorado, novamente, para a criança voltar, mas é super possível e lindo de ver. Só precisa, Dani, ter consistência nas informações, não deixar de apresentar os alimentos separados. Novamente, ela comeu, oferece lá, por exemplo, o arroz com a cenoura ralada, mas continua oferecendo a cenoura, por exemplo, cozida num formato de estrelinha num canto do prato dela. Para que ela não perca a referência daquele legume que está compondo o arroz, sim, mas que ele está ali também, de alguma forma, sendo apresentado para ela, tá? Para que ela não entendi. perca a referência, caso contrário, ela não vai ser exposta ao alimento de fato. Ah, sim. É uma grande construção, assim, de paladar, que isso continua. Então, por isso que não para nunca, a gente não para nunca de fazer, seja aos 2 anos, aos 3, aos 4, aos 5, isso não para nunca mais. Nossa, é bem gradativo, então. É, mas é lindo de ver, tu vai ver como ela vai se aproximando, daqui uns dias tu vai me dizer assim, Cíntia, vai lá no direct e me conta, Cíntia, olha só, a Helena comeu tal coisa, não esperava que comia. Olha, esses dias colocou na boca, mordeu e cuspiu. O que quando a criança coloca o alimento na boca e mesmo que cuspa, isso é positivo, não é ruim, tá? Ela já está a um passo da última etapa, que é colocar na boca, mastigar e engolir. Tá? Ela Então, faz isso isso com não é outros ruim. alimentos, ela cospe. Ótimo, não é problema nenhum. Ela só não engoliu porque ela não estava 100% confortável para engolir. Mas ela avançou 4 etapas. Isso é muito Entendi, positivo. Cíntia. Muito Que bom que eu te obrigada, ajudei. viu? Que bom que eu te ajudei, Dani. Um prazer falar contigo. Prazer. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo.
Gente, que lindo, né? São etapas aí que a gente passa, né? Que a gente consegue sentir as crianças evoluindo. Quem quiser participar aí, pessoal, quem entrou depois, pode enviar a solicitação aqui para a gente participar. Vamos ver, a Isabel enviou uma solicitação aqui. Olá, Isabel, tudo bem? Oi, Cíntia. Ai, nem imaginava que tu fosse me aceitar para Ima- conversar. Imagina! Como é que eu posso te ajudar? Somos gaúchas, né? Ai, que legal, sério! Da onde você Sim, é? eu sou gaúcha, eu sou de Porto Alegre, mas estou morando no Rio de Janeiro Que legal! Há quanto tempo tá no Rio? há 5 anos. Ah, faz tempinho já! Que legal! Estou até no meu trabalho agora, assim, porque não tem nada para fazer. Resolvi ver tua live. Ai, Menina, eu preciso muito da tua ajuda. me conta como é que eu posso te ajudar. Claro que sim, vamos conversar. É um momento importante da gente. Essa live eu gosto bastante, assim, porque normalmente as mães acabam tirando as dúvidas, e as dúvidas de uma mãe é a dúvida de outra. Que quando a gente vê, a gente está num grande ciclo, assim, de aprendizado aqui. É muito bacana. Sim, exatamente. Ah, eu sofro Olha aqui assim. que eu tô aqui. Ai, que delícia! Tu toma o Eu fui, chimarrão aí ou eu perdeu o hábito? Ou não não, tomava? eu tomo. Eu aqui não, porque eu acabei não trazendo erva de chimarrão aqui para Sim, cá, né? Eu fui em agosto para Porto Alegre e acabei não trazendo. E aqui é sim. muito caro também para comprar e não é a erva que eu gosto de tomar, né? Sim, Então, tem umas ervas, né? Não adianta. Tem ervas assim que a gente eu não gosta gosto dessas mais. ervas muito amargas, sabe? Eu gosto Sim, de é. chazinho. Uhum. É, eu também Ah, não gosto então, muito. Cíntia, Me conta. meu filho tem 1 ano e 6 meses. Eu Uhum. Qual é o comecei a nome introdução dele? alimentar. Arthur. Uhum. Então eu comecei a introdução alimentar dele da época dos, né, desde que a gente foi criado, com papinha, né? Eu nunca bati no liquidificador, eu sempre cozinhei os legumes e sempre amassei misturado, né? Então, Uhum. os legumes, o feijão, tudo misturadinho. Ele sempre comeu. Mas a partir de 1 ano, ele começou com a seletividade, né? Então eu tenho com ele, sabe? Porque tem vezes que ele come, eu ainda continuo misturando, mas tem alimento, sabe? Ele come brócolis com a mãozinha, ele come o milho, cenoura. Quando eu vou ralar para fazer, misturar, fazer com a eu dou um pedacinho de cenoura, porque daí ele fica curioso para saber o que eu estou fazendo, e aí eu dou um pedacinho da cenoura, ele vai comendo junto, sabe? Comendo crua mesmo. E aí Uhum. ele já está com bastante dente, então ele vai Uhum. comendo assim. Mas tem dias que ele não quer comer nada, Uhum. sabe? Aí eu forço, eu lhe digo, filho, vamos experimentar. Eu dou uma forçada, e aí ele tem que sentir o gosto. Daí ele sente o gosto, daí se ele come, sabe? E a minha preocupação maior, porque agora eu comecei a trabalhar, voltei para o meu trabalho, e ele começou a creche essa semana passada. Uhum. E a creche, assim, é uma creche bem acessível, né? Só que a alimentação. Isabel, acho que você caiu. Deu, voltou. Não, na creche. Então, na creche, eles pecam muito com a alimentação, porque, tipo, café da manhã, ele chega lá 7h30 da manhã. O café da manhã é às 9h30. Só que café da manhã e lanche da tarde, às vezes é biscoito maisena com suco. O suco é o suco da fruta, tá? Por exemplo, eu nunca dei suco para ele. Eu sempre dei água, eu sempre preferi dar água para ele. E de manhã eu sempre dei fruta, geralmente mamão. Eu dou mamão com aveia para ele,
porque aí eu acredito, né, que o mamão dando de manhã ele ajuda mais no intestino, né, no funcionamento do intestino. E lá na creche eles não fazem isso. Eles dão a fruta depois do almoço, entendeu? Sim. De sobremesa. E coisa que eu nunca fiz com ele, nunca dei sobremesa, entendeu? Então, isso dificulta muito. Fora que a alimentação, eles não dão. A alimentação de comida, eles não dão os 5 grupos alimentares, entendeu? Sim. É um problema Deixa eu tentar te ajudar aqui da melhor. para mim. Tu tem fone aí? Não. O meu fone não sai o áudio. Ah, tá. Porque eu tô me ouvindo aqui. Tenta só baixar um pouquinho Deixa eu ver o volume. o volume, porque eu tô me ouvindo muito alto aqui. Deu? Deixa eu ver. Deu. Deu. Você tá me ouvindo? Deu? Tô. Tá. Vou tirar o meu fone aqui. Pronto. Deixa eu te falar uma coisinha bem importante. Pra gente que tá aqui. Você tá me ouvindo também? Tô te volume ouvindo. adequado ou não? Tô te ouvindo. Tá. Então, normalmente, quando a gente inicia esse alimento dessa forma. Deixa eu ver, tá bastante alto ainda. Não sei se o pessoal tá ouvindo o eco. Só perguntar para eles aqui. Vocês estão ouvindo a minha voz ecoada, assim? Tá ruim para vocês? Acho que agora melhorou. Tá com eco. É porque tá muito... Deixa eu ver. Alô, 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 alô. Oi. Oi, voltou. Elas estão pedindo para tu desligar o teu microfone, tirar o microfone enquanto eu falo. Não entendi. Mas aí tu não vai ouvir, né? Deixa eu tentar falar agora. Então, assim, no momento em que a gente tem uma alimentação em que a criança consegue... Pronto. Em que a criança consegue ter esse discernimento, que nem você colocou, que ele consegue pegar, o Arthur consegue pegar o alimento em que você está oferecendo. No momento da manipulação do alimento, isso a gente já tem uma criança que tem essa curiosidade e essa motivação. Ou seja, a gente tem uma criança que ela vai ao encontro, pega o alimento e já manipula, seja levar na boquinha, seja pegar o alimento. Os sensores da mãozinha, eles são muito parecidos com os sensores da região orofacial e de dentro da boquinha. Por mais que ele consiga pegar um alimento, vamos supor que ele não leve à boca, você ofereceu um pêssego, por exemplo, e o Arthur não levou o pêssego na boca, ele já pegou um alimento. Próxima etapa vai ser ele avançar, de levar até a boca, mastigar, engolir ou ainda não engolir, tá? Essas etapas da alimentação, elas são importantíssimas para entender, que são 5 etapas. Tá? As 5 etapas, a primeira é o bebê não estar aceitando o local de alimentação. A segunda é o bebê ter interesse, né, pegar o alimento. O terceiro é a criança ir pegar o alimento, levar na orelha, na cabeça, no cabelo. A quarta é a criança pegar, levar o alimento à boca e ainda assim cuspir ou retirar o alimento que está na boquinha. Ou seja, é algo em que não está 100% confortável. E a quinta é a criança comer de fato. Então, Isabel, é algo assim muito importante a gente entender esse discernimento e entender probabilidades de textura. Fazer uma listinha, né? Você mesma fazer em casa uma listinha. Normalmente, o Arthur gosta de biscoito de polvilho, tô chutando, tá? Só para tu entenderes o que eu quero dizer.
Aham. Biscoito de polvilho, que é crocante. Ele gosta quando eu faço uma batata assada, que fica com uma crostinha. Ele gosta de um alimento que não tenha muito molho. Ele gosta de alimentos um pouco mais secos. Ele gosta de brócolis, ele gosta de milho na espiga. Quanto mais detalhes você listar, e listar também alimentos que estão, que ele normalmente recusa, você vai conseguir enxergar numa folha características próximas. Por exemplo, sempre quando eu dou carne moída com molho, ele não come. Ele não gosta de macarrão com molho. Tô chutando, tá? Isso tudo. Então, você vai ver características próximas em que você vai identificar, olha, talvez seja a textura aqui, tá? Então, no momento em que a gente tem isso tudo, a gente consegue entender o seguinte. Deixa eu só tirar os comentários aqui para que a gente consiga ficar mais liso. A gente consegue entender e identificar assim, pode ser que a crocância seja importante para o Arthur. Pode ser que a temperatura também é outro fator importante. Por que temperatura? Por exemplo, tem crianças que gostam do sabor do alimento e a textura do alimento em contato com a região orofacial e dentro da boquinha, temperatura ambiente. Por exemplo, uma batata doce, eu tirei e ofereci, a criança comeu a batata doce. Ou ofereci temperatura ambiente, não aceitou. Coloquei 10 segundos no micro-ondas ou grelhei um pouquinho a batata doce, ela ficou morninha, a criança aceitou. Estou te dando fatos reais, assim, porque a importância não é somente no sabor, e sim na textura, na temperatura desse alimento, tá? Então, é bastante importante a gente classificar isso como algo que vai muito além, né, da gente apresentar um alimento e a criança ter que comer. Quando a gente vem, né, agora ele tá com 1 aninho e 6, é isso, né? Isso. Só botar a 1 ano e 6. bateria aqui, que já tá dando bateria fraca. Tá com 1 aninho e 6. O Arthur está exatamente com 18 meses. Que quando você falou ali, né, ele estava com 12 meses e ele mudou, entrou na seletividade, essa parte não é seletividade, tá? Só para tu entenderes que fase que ele estava aos 12. Dos 6 aos 12, a gente tem uma criança, eu gosto de dividir a introdução alimentar em 3 grandes fases, tá? Dos 6 aos 12, a gente tem uma criança mais exploradora que está conhecendo, ela não conhece. Então, os 6 primeiros meses são muito um processo de conhecimento, de texturas, de visual, de toque, do molhado, do mais seco, e a criança vai aprendendo. Se a gente vem de uma alimentação toda misturada, a gente, sem dúvida nenhuma, vai ter algumas consequências de não aceitação daqui em diante, que foi o que aconteceu. Porém, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito diferente. Porque eu achava que o início da introdução alimentar, ele tivesse que o principal alimento. E não, né? Até 1 ano de idade, o principal alimento é o leite materno, né? Exato. E ele mama até hoje, sabe? E só que daí na preocupação de que ele tivesse que se alimentar, eu comecei assim. E eu só fui conhecer o BLW, a técnica BLW, depois, entendeu? Depois que eu já estava na introdução alimentar dele com papinha. Sim, sim. Porque se eu tivesse feito essa técnica, talvez eu não estaria passando por isso agora, né? Porque ele teria conhecido os alimentos, né? Sim. Mas aquela coisa de a bagunça, a preocupação de não se alimentar, então tudo isso me preocupou. Então por isso que eu dava papinha para ele. Sim. Não, e eu vou te dizer assim, ó, Isabela, uma das coisas que eu gosto muito de ajudar vocês nesse processo é que, por exemplo, o BLW em si, né, ele é uma abordagem que, dependendo da família, se adapta ou não. A gente pode, no Mamães Viver Satisfeitos, né, do meu método, eu trabalho com as 3, né, que é justamente, tem para a mãe que vai escolher e para o bebê que vai escolher, porque eu sempre digo que ele escolhe o bebê e a gente se adapta ao processo. Tem bebês que são puramente BLW, aí dentro do MBS, do meu protocolo, é o BLW. Tem a introdução alimentar tradicional, que é o alimento, a papinha, só que de forma adequada.
Por exemplo, a cenoura, o arroz, o brócolis, os alimentos Separado. separados, oferecidos amassadinho, isso não tem problema nenhum. E tem a introdução alimentar também, a participativa, que é justamente o bebê ser o agente ativo no processo. Por exemplo, o Arthur vai lá, pega um brócolis, mas você, mãe, ou cuidador, também estaria oferecendo o alimento na colher, desde que a criança tenha essa inclinação positiva até a colher. Tá? Então não existe assim, ó, um certo e um errado. O BLW é melhor porque é tradicional. Não, tudo vai depender justamente do bebê, da dupla, do bebê e da mãe ou cuidador. Por exemplo, agora eu tô em consultoria com uma mãe da Turquia e o bebê dela é completamente da tradicional. A gente está estimulando, porque independente disso a gente estimula ou mostrar o alimento inteiro para o bebê tocar, enxergar. Por exemplo, que aqui uma mão é grande, que tem uma casca, a gente estimula, não que a gente tenha que fazer que o bebê seja BLW. Entende? Não, a gente estimula como uma forma de conhecer. Porém, ele vai completamente ao encontro, assim. Ele até bota as mãozinhas para trás e vai ao encontro da colher. Ele nem leva a mãozinha ainda, ele está com 6 meses. E aí é muito bonitinho da gente identificar em cada bebê. Por exemplo, agora, agora os 18, então, o que o Arthur estava aos 12 meses em diante? Na segunda fase da introdução alimentar, que é dos 13 aos 18, é uma fase de que a criança começa a nos mostrar preferências alimentares. Não é seletividade ainda, tá? Tá. Preferências. É aquela criança que a gente vê assim, ó. Nossa, eu noto que ele gosta mais de brócolis, ele não gosta tanto da couve-flor, antes comia muito, mas eu vejo que ele tem uma preferência por brócolis. Teve uma época que ele gostava muito de brócolis. Quando eu fui para Porto Alegre, então, ele sentiu muito a diferença, o clima, né? Tudo foi diferente, então ele parou de comer. Lá ele comia o brócolis. Chegou no Rio de Janeiro de volta, ele parou de comer. E o meu filho, o que está acontecendo? Eu gostava de brócolis, aí parei de dar um tempo. Aí depois eu voltei, ele começou a comer de novo. Isso. Ele é de aceitar, mas tipo assim, a couve-flor que é parecido com brócolis, ele não gostou. Sim. Mas quando ele não gosta, eu acabo parando de dar, de oferecer. Mas faz assim, ó, dá umas mini férias de 2 semanas e volta a oferecer como se nada estivesse acontecendo. Tá? Tipo o ovo, por exemplo, antes de 1 ano dele, eu fazia um ovinho mexido para mim de manhã para comer, e aí eu dava uns pedacinhos para ele experimentando. Ele comia. Depois ele não quis mais, ele não come ovo de jeito nenhum. Ele, de jeito nenhum, assim, se for misturado na comida e ele sentir o gosto ou perceber, ele não come mais. Sim. Agora, se eu fizer aqueles, não sei como é que é o nome, tipo panquequinha, né? Eu amasso a banana, faço os bolinhos. Ele adora. Ele come com que é isso aí misturadinho completamente assim. da característica do ovo. O que tu pode é falar para ele, no caso que, essa panquequinha aqui que a mãe tá... Porque a gente jamais vai trabalhar em nenhuma fase, assim, como, por exemplo, tentar colocar dentro para tentar enganar, enfim. Dizer que ali contém, mas que o sabor é daquela panqueca, que tá gostosa, enfim. Tá? Mas uma das coisas muito importantes, né? Jamais trabalhar com chantagem, de esconder o alimento, porque não funciona. Pode até, por exemplo, funcionar periodicamente, por um momento, mas a longo prazo é um tiro no pé, porque a criança não vai aprender a gostar daquele alimento tendo uma relação positiva. A criança vai, por exemplo, tem vários bebês assim que a gente coloca, que eu já vi em vídeos, aí eu ajusto isso com a mãe, por exemplo, de colocar no meio e dizer, não, coloca na boca, por exemplo, numa colher dentro um pedaço de brócolis, um pedaço de arroz e o brócolis embaixo. E coloca dentro da boca. Quando a criança sente a textura, por exemplo, para a criança fazer um movimento de purê, vamos supor que seja um purê de batatas, a criança tem que fazer um movimento póstero anterior com a linguinha. No momento que eu reconheço um alimento mais fibroso, eu tenho que lateralizar e fazer um movimento de rotação mandibular. O tipo de mastigação é completamente diferente. Então, se a gente acha que a gente está, talvez, enganando para fazer comer, a gente está piorando uma recusa alimentar. A gente está elevando o grau de recusa alimentar, porque a criança automaticamente vai entender que na próxima vez ela pode ser enganada novamente.
Entende? Tudo, claro Mas que como tudo fazer para dentro, aceitar? dentro da consciência da criança, né? Do enganado. Talvez ele não pense isso, ele está me enganando. Não, mas ele entende que não, aqui está uma consistência que não está confortável para mim dessa forma, tá? Aí a criança cospe, ela vai cuspir porque ela não consegue lateralizar e mastigar. Então tem que ser um trabalho mais a fundo, assim, né? No sentido de, né, essa questão mais a fundo, dependendo da idade, se tem alguma dificuldade alimentar instalada, tem que trabalhar passo a passo, diariamente, talvez ou em consultoria, claro que aqui é impossível, né, a gente conseguir, mas com consultoria ou com alguma coisa mais trabalhada nos bastidores, aproximar, colocar fazer receita junto, vai comer a massa do bolo crua, vai, tá tudo certo com isso, um bolo de cenoura, uma panqueca de brócolis, enfim, o que seja, assim, tem que trabalhar muito esse processo, não é nada impossível, bem pelo contrário, mas a gente precisa trabalhar. Então, aí é uma das questões, assim, que a gente vê a importância, né, de colocar a criança na cozinha mesmo. Sabe aquelas torres montessorianas, torre de aprendizagem, sabe? Aham. Que a criança fica na cozinha em pezinho, assim, e tem umas Sim, grades, assim, e a criança fica em pezinho. Isso é sim. muito incrível. Eu sou muito fã, assim, de colocar a criança para cozinhar mesmo, de fato. Isso aproxima muito. Quando a gente pensa que eles vão começar a fazer a receita, eles já estão comendo crua mesmo, ou o legume que está cozido, que está assado. Eles brincam muito. Para a criança é uma grande brincadeira isso tudo. Eu percebo assim que ele tem bastante curiosidade e ele se aproxima mesmo dos alimentos. Tipo, Uhum, eu sou muito de guardar as frutas na geladeira, uhum. porque eu acredito que na geladeira ele demora a estragar, a Sim, uhum, amadurecer, né? E aí ele sabe que eu guardo as frutas na geladeira e quando eu abro a geladeira, ele vai direto para a geladeira lá catar, sabe? Para uhum. lá pegar a fruta. E Ótimo. ele come com a mão, tipo assim, eu compro Uhum. aquelas maçã pequenininha, Sim. Fuji, eu acho que é o nome, Aham. e ele já come sozinho. Sim. Ele come O, sozinho. o que eu tô sentindo um pouco assim é que o que precisa ser ajustado aí, tá? Para a idade dele agora, aos 18 meses, como eu te disse, a partir dos 18 aos 24, é uma fase mais de iniciar os sinais de seletividade alimentar, o que é uma característica lá dos 2 anos, do pré-escolar. Porém, os sintomas começam a aparecer a partir dos 18. O que eu estou Ah, sentindo contigo aqui, vou ser bem sincera, é a gente alinhar a tua expectativa perante a quantidade que ele vai comer e volume e variedade. Nessa idade, precisa ajustar a tua expectativa, baixar a tua régua um pouquinho do quanto que ele vai comer e de variedades que ele vai comer. Porque ele já vem de um histórico X que a gente já conversou e a gente precisa trabalhar para que isso, agora em diante, ele possa explorar mais. Mas ele não vai aumentar volume de ingestão alimentar, até porque reduz o volume de ingestão. Eles não crescem tanto, bem pelo contrário, peso em balança, a partir dos 12 meses, mexe é muito muito pouco. pouco. E a gente pensa, São nossa, o que está gramas. acontecendo? Porque no primeiro mês, no primeiro ano de vida, eles praticamente triplicam o peso. E a criança não a todo ano vai triplicar de peso, se não for, seria um bebê gigante, entende? Só que a nossa intuição de mãe, se a gente não tá com tudo bem alinhado na nossa cabeça, a gente pensa, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada e eu preciso mexer, e às vezes não tem. Eu tô sentindo que é mais uma percepção e talvez uma falta de entendimento teu normal como mãe, e de uma expectativa um pouco mais elevada de que ele tenha que comer, né, o volume e o alimento que vocês querem. Mas é mais alinhar isso aí e, claro, como eu digo sempre, não é uma fase. Não é porque é uma fase que a gente tem que ficar de braços cruzados esperando passar. Mas qual a quantidade certa que, tipo assim, Não eu existe. sirvo o Em prato nenhuma para ele, idade. eu sirvo uma colher de cada coisa, por exemplo, tá? Às vezes ele come 5 colherinhas, né? Das colheres de sopa de sobremesa e Uhum. não quer mais. Eu É. até tento insistir, Uhum. ele faz que não quer Não. mais.
É. E A tá, tudo quantidade bem, eu só respeito. mexe com essa divisão de responsabilidades que precisa estar muito bem alinhada. Somente com ele essa questão, tá? É somente com ele. Ele que vai te responder e te mostrar o quanto e a variedade que ele precisa comer. Eu sei que Mas talvez. eu sei que tu Aí, deve estar pensando, tá, mas como assim, né? Mas é exatamente assim. É somente com ele. será A que é nossa. Será que muita gente fala, né, que mas é porque ele sabe que tem o peito para mamar. Isso precisa Eu alinhar também. Isso precisa alinhar também. Claro que aqui eu não vou conseguir te ajudar tão a fundo, justamente por isso. Teria que avaliar a quantidade, frequência, se está substituindo mamadas por comida. Isso aí precisa alinhar não, em justamente. casa, quando eu estava em casa, ele mamava só na hora da soneca Uhum, e à uhum, noite, não. E uhum, quando eu via que ele vinha querer mamar, tipo, depois do café da manhã, por exemplo, umas 2 horas depois do café da manhã, eu já me ligava que ele estava com fome uhum, e aí eu uhum. já dava o almoço, Sim, entendeu? Mas agora ele tá longe de mim, agora ele tá na creche. Só que sim. aquela coisa que eu te falei no início Uhum, da live, que tipo, na creche não tem alimentação como a gente gostaria que fosse, né? sim. Então, isso daí também complica para mim, eu fico preocupada. Porque na Uhum, creche, por exemplo, a comida é arroz, feijão e um legume e uma proteína, entendeu? uhum, Não são uhum, cinco, alimentos, uhum. cinco Mas grupos não te alimentares. preocupa com isso, assim, porque assim, o melhor vocês vão estar fazendo quando estiverem em casa. Se a gente fosse pegar as arestas assim de 100% de uma alimentação, vocês sempre vão pontuar as coisas principais, né? Fazer o ideal em casa, final de semana, o ideal. Ah, mas na creche não é 100%, né? Porque tem creches em que a gente consegue ter uma alimentação bem regradinha. Tem creches que não, a gente não consegue sair. Então, assim, no momento em que vocês têm isso, é um ponto a se pensar. Porém, assim, ó, tenta, né? Uma das coisas que às vezes digo para as mães, assim, tenta conversar lá para talvez colocar um outro tipo de lanche. Às vezes as mães se reúnem e conversam. Olha só, vamos fazer talvez essa receita aqui. Aí vai, fica como lanche da semana, tal e tal receitinha. Isso dá para fazer. É claro que aí é toda uma questão de vocês conversarem entre as mães e falarem. Só que nem todo mundo vai estar com a mesma expectativa e com o mesmo cuidado e com o mesmo tudo. Então é difícil ter tudo 100% no controle total, assim. Então tem que cuidar Aham. isso. O almoço e janta é o mesmo, né? A mesma comida do almoço. A janta é a Sim. mesma comida do almoço. Agora, lanches, porque eles mandam, né, na agenda o que vai ser servido na semana, tanto Uhum. lanche como a comida. Uhum. Quando eu vejo que o lanche, porque o lanche eles não dão fruta, né? Eles Sim. dão a fruta eles dão de sobremesa. Sim, mas não tem Mas problema de quando dar fruta de sobremesa. Não é mas aí problemático. eu acharia importante dar fruta Sim, é no importante dar café da fruta de tarde manhã. também. Sim, sim, de manhã. Aí quando eu vejo que é biscoito de maisena, olha só, biscoito de Uhum. maisena, da É onde que complicado. serviria como uma alimentação, né? Sim. Porque lanche não deixa de ser uma alimentação. É uma refeição, Então, sim, é uma das refeições, é. Uhum, sim, exatamente. E bolacha de maisena, que é para nós, né, bolacha, sim. não alimenta. Não, Fora que é açúcar, né? é. Não é que eu seja rigorosa com isso, mas eu tento dar o possível de alimentação saudável para ele. Então, Sim. quando eu vejo isso, tipo, hoje era dia de biscoito, por exemplo, eu comprei um pacote daqueles biscoito que é com chia, linhaça, castanha, que é Sim. aqueles biscoitinhos da Mãe Terra, por exemplo, Uhum. que eu mandei no potinho para ele, em vez de dar o Ótimo, biscoito de maisena, dá ótimo, esse, ótima opção. né? Se permitirem, porque tem escolas que permitem, se permitir vocês levarem alimentação de casa, melhor ainda. Porque aí a criança, É, ele vai ter a opção o, dele, o, né? Talvez ele queira. Vamos chamar outra mãe aqui para nós começar, Isabel, só para eu não quero te cortar, mas só para que a gente consiga em 1 hora, eu quero atender pelo menos 4 mães. Mas eu acho que é mais ou tá. menos isso para a gente alinhar, Isabel, assim, ó, mas pega firme na avaliação, no aumento, né, da variedade, enfim, para que a gente consiga e vai dar tudo certo. Qualquer coisa me chama no direct que a gente pode fazer alguma outra questão aí também, talvez consultoria, enfim, para a gente avaliar, tá bom? Tá bom, Tá obrigada, viu, bom. Cíntia? Beijo!
Foi um prazer te conhecer. Prazer, Tchau. todo meu. Tchau. Tchau. Outra mamãe aí que quer saber, gente, da alimentação dos babies, me falem aí, façam a sua solicitação. Letícia, estou iniciando a IA do meu bebê, está com 6 meses. Que eu posso dar de legumes e frutas nesse início, Letícia? Frutas. Vamos ver a Lidiana se está aqui. Letícia, não existe um alimento ruim, desde que a gente fale em comida de verdade. Qualquer fruta você pode oferecer, Letícia. Porém, precisa saber o corte ideal, a textura ideal, para que você não, né, tenha um perigo do aumento no risco de engasgo aí, tá? Mas não existe uma fruta em que a gente não possa oferecer para o bebê. No meu protocolo, eu inicio oferecer. Oi, Larissa, tudo bem? Oi, aí. Olá, tudo bem? Oh, Tudo bem? Da onde você fala? de Minas Gerais. Tudo bem? Prazer falar contigo. Como é que eu posso te ajudar? É rapidinho, eu tô no trabalho ainda. Querida, Eu queria saber, assim, é tipo assim, o meu bebê já tá com 11 meses e eu tô sentindo que ele tá se alimentando bem, só que eu já tô querendo tirar a amamentação. Será que já posso? Tá no momento certo? Vamos ver. Ele tá com frutinha da manhã, frutinha da tarde. Sim, eu já sou de mamães satisfeitas, né? Já participo. Ai, que Então, amor, querida. aí eu queria saber se já posso estar desmamando o meu bebê. Ótimo. Como que seria? Assim, ó, o que você vai analisar? Eu gostei porque logo tu me disse assim, não, já sei, já sou mamãe satisfeita. Adorei essa. Ou seja, assim, ó, quando a gente notar, você vai notar que o teu bebê está com todas as refeições bem consolidadas, você já pode, no café da manhã, oferecer o café da manhã propriamente dito, que aí você pode fazer lá dentro do Mamãe do MBS, tem toda a parte da composição do café da manhã, e você pode inserir uma ceia também, tá? Porque aí o que a gente pensa assim, a ceia o que poderia ser? Vamos supor que o bebê janta 5 e 5 e meia, mais ou menos. Você pode começar a oferecer antes, que horas ele dorme? A parte da tarde? Não, de noite. Ele geralmente ele não tem soneca durante o dia, muito pouco. Ele só tem uma soneca de manhã, Tá. às 9 da manhã. Ele não tem mais. Tá. Vai começar a ter uma soneca às 6 horas da tarde. Aí, nesse intervalo, eu já dei ele janta. 5, 5 e 15, eu já dei ele a janta. Ótimo. Aí, ele tem uma soneca de 6 horas. Aí, quando é mais ou menos umas 7 horas, ele acorda. Aí, ele quer o meu peito. Aí, eu essa hora do meu peito para eu já ir desmamando. Aí, no caso, eu acrescento a mamadeira ou eu acrescento uma fruta? Pode oferecer a fruta, tá? Pode oferecer uma frutinha aí e você pode, inclusive, colocar, por exemplo, uma fruta junto com alguma outra questão assim, ó. Pode ser, inclusive, o leite, se tu quiser, talvez, ir fazendo uma transição. Se você realmente quer desmamar, por exemplo, você pode fazer uma transição do teu leite, né, para fórmula, ou mesmo se ele tá com introdução totalmente... Ele vai fazer 12 meses? Isso. Tá. Esse mês agora ele faz 12 meses. Perfeito. Porque assim, ó, qual é a recomendação? Se a criança está com todas as refeições bem consolidadas, a gente pode incluir talvez o leite de vaca aqui. É uma possibilidade a partir dos 12 meses. O ideal seria a fórmula láctea se a criança não estiver com a alimentação bem consolidada. Se está, eu vou te mandar, vou colocar, depois tu me chama lá no direct que eu vou te mandar o link sobre isso, tá? Sim. Que é justamente, se a criança está com todas as refeições bem consolidadas, pode começar a oferecer um leite aí de boa qualidade, um tipo A, homogeneizado, enfim, que não tem estabilizantes. Leite de vaca, né? Eles têm um preconceito.
Isso, tu pode oferecer, como se você pensar assim, ó, eu posso oferecer o leite aqui, mas talvez essa alimentação dessa criança está tão bem consolidada que eu tô te falando assim, mas eu tô chutando, tu tá me falando que tá, mas eu não analisei Sim. ponto a ponto. Tu pode não oferecer também leite algum, porque o leite ele não é imprescindível, por exemplo, assim, eu tenho que colocar o leite no substituto do leite materno. Não precisa, não é uma obrigatoriedade, é uma possibilidade de se colocar sim, tá? Então, tu pode oferecer uma Sim. frutinha, tu pode oferecer uma frutinha junto, talvez, com uma panquequinha, tu pode fazer uma panquequinha de banana, talvez para reforçar um pouquinho mais, dependendo do quanto ele se alimentou no jantar. Tu pode fazer uma das receitas lá do Mamãe Satisfeitas, Mamães e Bebês Satisfeitos, pode oferecer e intercalar aqui, tá? E inserir o café da manhã, porque normalmente, quando ele acorda, ele ainda mama ao acordar de manhã, lá cedo de manhã. Mama. Eu saio para trabalhar às 7 da manhã, aí ele mama, dá uma mamada boa, tipo assim, até ele deixar. Aí eu venho, aí já a babá já introduz a alimentação do almoço. Aí ele, antes da soneca, ele tem uma soneca. Aí 7 horas ele mama. Aí 9 horas ele tem a soneca. Assim que ele acorda, aí a babá dá a ele uma fruta. Tá. Aí assim que ele come a fruta, aí no caso, aí quando tá mais ou menos meio-dia e meia, 1 hora, ela entra com o almoço. Ótimo. Ele come super bem, ele come tipo assim, geralmente a gente faz 2 tipos de verdura. Aí eu tentei, como eu entrei no Mamãe Satisfeita, eu tentei de tudo. Aí acabou que ele pegou o jeito mesmo. Aí ele come, almoça direitinho, come qualquer tipo de carne, verdura, o arroz, o feijão. Tudo que nem pessoas já grandinha. Ele não tem essa dificuldade. Aí, no caso, depois ele toma um banho depois do almoço. Aí ele brinca um pouco. Aí assim, eu já tô chegando, que agora mesmo já tô saindo embora, já tô indo embora. Aí quando ele quer o meu peito, aí eu dou ele o meu peito na frente. Aí depois, mais tarde, outra fruta. Aí 5 horas eu entro com a janta. Perfeito, tá aí, certinha a rotina. No almoço eu repito a janta. Aí assim, ele tem eu acho que ele tá indo bem. Só tá muito bem. Que eu já tirar as mamadas. Porque eu já tô cansada. Sim, sim. Eu sempre digo uma coisinha, Lidiane, assim, ó. Eu sou muito, sempre fui, tanto que eu amamentei o Alonso, meu filho, até os 2 anos e 10. Porém, eu sempre fui, sempre eu estudo isso muito a fundo, a favor da amamentação, sem sombra de dúvidas, né? Isso não existe, eu dizer, enfim, não existe o melhor leite do mundo, não existe o melhor alimento do mundo, porém, isso é tão importante quanto a gente ter uma mãe e um bebê, a dupla satisfeita. De nada adianta uma mãe lá, uma criança se alimentando, enfim, e a mãe talvez mais cansada, talvez achando que a criança... Sim. Me conta um pouquinho. Aí eu falei assim, eu vou aguentar ter 1 ano, mas aí agora ele já tá completando 1 ano. Eu falei assim, agora eu queria saber se já posso tomar essa atitude já. Pode, tranquilamente, tá? Sempre a dupla é o mais importante. De nada adianta a gente ter uma criança, né, que está ok, está saudável, está satisfeita, está feliz, está comendo bem, se a mãe precisa estar completamente alinhada também com tudo isso. Senão a mãe vai estar fazendo um esforço além do que talvez ela esteja preparada e emocionalmente feliz para isso. E não que a gente sabe do nosso limite. Nós sabemos o nosso limite. Se alguém te disser assim, mas já vai tirar, que atire a primeira pedra quem, né, tiver essa dúvida de alguma coisa. Então, assim, só tu vai saber exatamente da tua vontade e do quanto, até onde tu vai. Tu pode ter certeza, eu tenho certeza disso, que você fez o melhor pro teu bebê até hoje. E isso tu não tenha dúvida nenhuma, tá? Tô contigo, vai firme, tá? Tu fez o teu melhor, não tenha dúvidas disso. Só vai lá dentro do protocolo, onde diz café da manhã para bebês maiores de 12 meses. Sim.
Lá tu baixa aquele PDF, até no celular tu pode baixar, lá é só clicar e tu vai conseguir baixar, que tem a composição do café da manhã ideal pro bebê que vai tirar o leite, tá? Materno, que aí é inserir o café da manhã. Na realidade, vão ser 3 grupos alimentares importantíssimos para a gente adequar e oferecendo. Então, vai retirando gradualmente, vai fazendo um desmame gentil, que na realidade você pode oferecer, talvez tirar um pouquinho, né, um pouco antes, o mamazinho, se ele mama 10 minutos, tira aos 8 minutos, e aí depois tenta oferecer na tua saída um café da manhã para ele. Pode ser que ele não coma no início, mas depois ele vai se adaptando até consolidar o café da manhã como a primeira refeição, tá? Isso de forma gradual e tu vai ver que vai ser um sucesso, tá? O que interessa é vocês dois estarem felizes. Caso contrário, não tem como a gente andar de forma tranquila e leve como deve ser a maternidade. Fica bem tranquila que eu tô contigo, tá? Tá bom. Muito obrigada, viu, Cíntia? Me diz qual é o nome do teu bebê, só para eu saber. João Paulo. João Paulo, que amor, que coisa mais querida. O teu nome é Leidiane, né? Isso. Tá ótimo. Prazer falar contigo. Espero ter te ajudado. Um super beijo em vocês. Obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço. Tchau. 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 Vamos chamar mais uma mamãe aqui, depois eu preciso ir, meus amores, o que acharam? Oi, Juliana, Clau, Jenny, tudo bem? Oi, Cintia, ajuda-me, por favor. Meu filho tem 4 anos, nasceu com restrição de crescimento, agora ele continua um pouco com baixo do peso, difícil é lanchar ou jantar, só come sopa. Sopa é. Talvez leva numa fono especialista em nutrição infantil, alimentação infantil, para você ver esse problema, tá? Porque talvez seja algo, se tá com 4 anos, procura ajuda, não fica esperando acontecer, tá? Oi, Alê, minha aluna linda, Clau, maravilhosa como sempre. Obrigada, querida. Luciana, tá chegando agora. Minha bebê vai fazer 8 meses, aceita pouco alimentação. Tem que ver, Luciana, o motivo. Você está indo ao encontro da preferência da tua bebê? A Luciana não está conseguindo participar. Vamos ver aqui. Vamos ver quem que eu posso ajudar. Eu vou responder mais uma mãe, tá? Responder 1, 2 perguntas de cada mãe aqui. Olá! Olá, Marisete, tudo bem? Você está aí? Tá tudo preto para mim aqui, não tô vendo, não tô te vendo. Olá, Marisete. Mais alguém aqui? Marisete não apareceu para mim, não sei o que houve. Edvânia. Vamos chamar a Edvânia. Não, aguardando os... Olá! Ai, que amor! Ei, tudo bem, Cíntia? Que paixão! Oi! Fala aí. Oi, meu amor, tudo bem? Tudo bem? Fala com ela, amor. Como É só uma vocês dúvida que eu estão? tenho, Cíntia. Ele tá com 7 meses e ele não aceita muita alimentação. E agora, ele tá assim, quando ele faz cocô, sai aquele cocô meio catarrento. Será que pode ser pela falta de alimentação? Não, não. Me conta mais uma coisa assim, ele tá no peito? Tá, ele mama só no peito. Perfeito. E quantas refeições está sendo oferecida para ele? Fruta? Assim, eu ofereço a fruta de manhã, 9 horas.
Às 3 horas também eu ofereço uma fruta. E de tarde, lá para meio-dia, 1 hora, eu ofereço o almoço. Só que Ótimo. ele quase não pega nenhuma alimentação. Assim, é muito difícil ele aceitar. Deixa eu te dizer uma coisinha, então. Qual é o nomezinho dele? Railan. Ayla. Deixa eu te explicar bem como é que funciona essa primeira parte da alimentação. Ele começou com 6 meses a introdução alimentar, se apresentava ou antes? Não entendi sua pergunta? Ele começou com 6 meses? Eu comecei, na verdade, com 7, que a pediatra pediu para começar com 7 meses. Tá. Só que aí eu comecei logo quando ele fez mesmo 7 meses. Então, assim, ó. A pediatra te instruiu de como oferecer os alimentos para ele de forma separada, trazer o alimento. Não, é porque eu ainda não tive consulta, né, com a nutricionista. Aí a pediatra só me falou mesmo, ó, oferece uma fruta 9 horas da manhã e 3 horas da tarde, e o almoço, meio-dia, 1 hora, e a janta, lá para 5h30, 6 horas. Isso. Aí eu tento fazer isso sempre, mas ele não pega, é muito difícil. Sim, sim. Se ele come assim, meia colherzinha. Sim. Deixa eu te explicar de forma bem... Isso é um assunto do módulo aqui do Mamães Viver Satisfeitos, que eu estava respondendo às minhas alunas, é praticamente um capítulo inteiro, assim, do curso, tá? Mas deixa eu tentar te resumir de forma que eu possa te ajudar de forma mais efetiva. Como ele começou a introdução alimentar há pouquinho, né? Se ele está com 7 meses e começou há pouquinho, o que acontece dentro da boquinha do bebê? Ele só sabe o movimento de sucção, que é do mamazinho, certo? Ele vai sugar, sugar, sugar até o leite vir e ele vai fazer o movimento de sucção. No momento em que a gente oferece um alimento novo para a criança, a criança tem uma tendência de, normalmente, se a gente vê que a criança tem uma inclinação positiva com a colher, às vezes eles vão, só tocam e saem, tiram o rostinho. Esse momento é muito mais de exploração do que ele ter que comer efetivamente. Por que isso? É algo em que o principal alimento dele continua sendo o teu leite, por enquanto, tá? Então, a introdução alimentar, ela começa a ser apresentada a partir dos 6, ou no caso dele agora, justamente para que a criança vá dessensibilizando e entendendo que comida é para comer. Ele não tem a mínima ideia, tá? O Railan não tem a mínima ideia que comida ele precisa mastigar e engolir. Ele não sabe disso ainda. Então, é super esperado que ele não coma em volume nesse início. O que a gente precisa fazer? Por exemplo, você pode trazer uma fruta para despertar mais interesse e curiosidade, para ele ficar mais confortável. Abrir uma fruta na frente, descascar uma banana, cozinhar. A maçã precisa ser pré-cozida para a gente oferecer para o bebê pegar. Caso contrário, você pode raspar uma maçã e ver se ele aceita o encontro da colher. Então, a gente precisa ir apresentando de forma em que ele vá vendo. Importantíssimo, você comer junto para ele ver. Você, por exemplo, tem uma banana, você pode... E ele vai vendo o que você está fazendo. Porque ele vai tentar replicar o que você estiver fazendo. Então, é muito mais fácil a criança consolidar a alimentação e aceitar quando ela vê o cuidador, a mãe ou o cuidador, fazendo o que ela teria que fazer. Isso facilita bastante, tá? Então, assim, ó, o que normalmente eu, né, no meu protocolo, eu inicio com fruta na primeira semana, fruta na segunda semana. Se a criança está aceitando a fruta nessas primeiras semanas, a gente já pode entrar com o almoço, tá? E depois o jantar, dali uns 15, 20 dias. Por que eu não gosto de oferecer todas as refeições numa única vez? É muita coisa sendo apresentada para a criança, sendo que ela não conhece, ela não sabe mastigar, ela não sabe deglutir um alimento, tá? Então, vá tranquila, apresenta a frutinha, os grupos alimentares, por exemplo, o carboidrato, a proteína, que provavelmente você vai ter essa consulta,
Os grupos alimentares separados, por exemplo, batatinha amassadinha, cenoura amassadinha, a carninha desfiadinha, o brócolis, enfim, os alimentos separados, tá? Não mistura tudo junto. A gente teve agora nessa live 2 mães agora que relataram a dificuldade que os bebês estão de reconhecer e comer, porque iniciaram com os alimentos todos misturados numa única papa, tá? Então, isso eu bato muito na tecla de que isso não é uma recomendação só minha, isso é uma recomendação das todas as diretrizes, né? De não iniciar com os alimentos. Quando a criança inicia, por exemplo, o Railan vai iniciar com uma única papa, que tem uma única cor, sendo que, mas ali tem todos os nutrientes. A criança pode até estar se alimentando, mas não vai estar aprendendo um sabor da cenoura, do brócolis, da couve-flor, da beterraba, entende? Não conhece. E os sinais de seletividade alimentar ficam bem mais elevados lá na frente. Quando a gente tem uma criança lá perto dos 18 meses, 2 anos, onde aí a gente tem que batalhar para voltar para a criança comer de tudo. Tá? O que a gente quer? A gente quer uma criança que coma de tudo. Só que a gente precisa saber o passo a passo para esse processo ser feito, né? Eu até vi um vídeo seu que você falou que a criança ela não precisa comer tudo. Ela precisa comer de tudo, né? Exatamente. Eu até vi mesmo. Exatamente. E, por exemplo, se eu fazer eu posso fazer a papinha dele e congelar, e é quanto tempo que eu posso deixar congelado? Pode congelar, aí sempre se você for congelar, sabe as forminhas de gelo comum? Tem os espacinhos do gelo, né? Coloca separadinho. Feijão, uma carninha, uma cenourinha, uma beterraba, feijão, tudo separadinho. Você pode tirar os bloquinhos, tá? Para colocar e fazer uma composição de um pratinho com 5 grupos alimentares. Até 30 dias no freezer. Até 30 dias. Você pode desenformar esses bloquinhos e colocar num saquinho de freezer. E coloca uma etiqueta lá. Hoje é 8 de fevereiro. Vamos supor que você fez o feijão hoje, tá? Você não precisa começar com o almoço e jantar logo. Te programa, congela se quiser. E 8 de fevereiro, vai colocar lá no saquinho. Esses bloquinhos de feijão eu fiz dia 8 de fevereiro. Então, ele é válido até o dia 8 de março. Eu tenho que usar eles até o dia 8 de março, tá? Então, ele não comeu. Não interessa se ele não comeu. O que interessa é expor. Tá? Então, até 30 dias no freezer e os alimentos in natura de 2 a 3 dias dentro da geladeira. Entendo. Então, E tampado, assim, tá? para fazer a papinha dele, eu não posso usar sal, nem óleo. Então, eu pode posso usar usar óleo, mais... sim. Pode usar óleo, pode refogar, pode. Por exemplo, vai fazer um Entendo, mas feijão. sal não. Hã? Sal não. Até os 12 meses não tem a mínima necessidade de usar sal. Inclusive, é melhor, porque o paladar da criança é zerado, tá? Ele não precisa. Então, vamos supor assim, vou fazer um feijão. Vou fazer uma panela de feijão, uma panelinha de feijão e vou refogar no azeite, um pouquinho de azeite. Alho, cebola, vou colocar temperos naturais, orégano, alecrim, sal, vou deixar bem temperadinho de temperos naturais. Pode ser os desidratados também, não precisa ser o verdinho, tá? Pode ser os desidratados. Mas claro que aí não bota sal nenhum, tá? Deixa bem temperadinho, gostoso e bora congelar, tá? Então, o que você me indica agora é oferecer ele apenas uma coisa. Por exemplo, se eu oferecer ele só a frutinha, no momento só a frutinha. Só a frutinha de manhã e a frutinha da tarde, tá? Como ele tá com 7 meses, expõe ele a fruta da manhã e a fruta da tarde. Te prepara, te programa para começar o almoço semana que vem, segunda-feira, por exemplo. E dali na outra semana ou na metade da semana que vem, acopla o almoço e o jantar aí junto, tá? Caso contrário, você vai oferecer e ele vai ficar remando, se estressando, você mais ainda, porque ele não vai estar aceitando. E ele tá na condição normal dele como bebê, entende? Entendi. Tá? Fica bem tranquilo. Só isso mesmo. Tá bom. Obrigada, que bom que eu te ajudei. por você me atender. Que Dá bom tchau que eu te pra ela. ajudei. Fala assim, tchau. Tchau, Railan. Tchau, amor. Tchau. Tchau, Ai, tchau. que paixão. Tchau. Tudo de bom para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.
Então, pessoal, espero ter ajudado vocês também, porque normalmente uma dúvida é uma dúvida de uma outra mãe, né? Joana, Sandrinha, Lê. Que coisa boa, né? A gente ajudar. Tu vê assim com. Eu fico tão feliz, porque às vezes, como eu estava falando, né? Vocês viram 2, 3 casos em que a gente conseguiu ter. Eu consegui ajudar as mães, e sendo que o problema pode ser finalizado aqui, nesse início da alimentação, nesse início da introdução alimentar. É exata. Oi, Érica, Ana, Maia, tudo bem? Um beijo em vocês. Eu vou indo lá, que eu tenho que avaliar mais algumas consultorias, responder minhas alunas do curso, que elas estão sendo recebidas aqui. Tá incrível. Um beijo em vocês. Espero ter ajudado e até mais.